Boa noite, meus irmãos. Aqui estamos mais uma vez ao vivo. Semana passada, infelizmente, nós tivemos um compromisso inadiável e o programa foi ao ar de forma gravada. Hoje estamos aqui ao vivo, né? Isso, Marilourdes? Novamente para interagir com vocês nesse agradável diálogo sobre um tema bem palpitante e, por que não dizer, oportuno no momento atual: fraternidade. Então vamos ver, será que estamos precisando disso, hein, Mel? Com certeza. Boa noite, irmãos e irmãs. Então estamos aqui, né, nessa busca do entendimento real do que seja fraternidade e de toda essa construção que a sociedade vem fazendo ao longo do tempo com a mensagem do Cristo, né? E hoje, Queiroz, teremos o livro Fonte Viva, né? O capítulo 15, que trata sobre a fraternidade, e Emmanuel vai buscar sua inspiração no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Essa passagem do Evangelho é uma das mais belas passagens e de exemplo, além da fraternidade, da humildade, do amor do Cristo por nós, que é justamente quando, já naquele momento que se aproximava a Páscoa, né? Jesus ceando com os seus discípulos, ele levanta-se, né, na ceia, tira sua veste e, tomando uma toalha, depois pegou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugou com a toalha que estava na sua mão, né? E aproximou-se naquele momento Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés? Né? Então respondeu Jesus: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Aí Simão, né? Feito que não é besta, né? Não, Senhor, venha! Exatamente. Então Simão disse: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e os braços e a cabeça, né? Ele já, né? Por isso não. Mudou né? de assunto na hora. É verdade. Ai, meu Deus, perdão que puxei demais. Jesus diz, né? Porque eu vos dou o exemplo para que, como eu vos fiz, vós também os façam. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei, os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós irá de me trair. Então ele vai trazendo aquela fala, né, que nós já conhecemos. E Jesus continua dizendo: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vos ir. Eu vos digo também agora: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, e que também vós uns outros vos amem. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E é esse versículo 35 que Emmanuel vai trazer a nossa reflexão, né? Depois dessa demonstração e desse simbolismo
deixado por Jesus do conhecido momento dos lava-pés, né? Um fato bem curioso, Marilunes, que me chamou a atenção dessa base de estudo que Emmanuel nos traz hoje, é que o texto, quando provém do mundo espiritual, geralmente ele vem na terceira pessoa, né? Na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural, sempre se reportando a vocês, né? A você. Mas nesse texto em particular, até no início eu digo, rapaz, a espiritualidade começou a fazer isso, começou aquilo outro, mas depois eu entendi. Não. Emmanuel fala na segunda pessoa do plural. Aliás, na segunda pessoa do plural. Na primeira pessoa, aliás, na primeira pessoa do plural, nós. Então, ele também se coloca no contexto. Sim. Entendeu? Das evidências. Por quê? Se a gente perceber, olha a sutileza da revelação, olha a magnitude da obra de Chico e Emmanuel juntos. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Afinal de contas, Emmanuel também faz parte do rebanho de Cristo. Sim. Então, obviamente, ele, conhecedor e sabedor também, que é um espírito em evolução, em processo, ele coloca essa mensagem justamente na primeira pessoa do plural, colocando-se também na evidência dos acertos, enganos e desenganos. Muito interessante, né? essa sua observação. Eu achei fantástico isso aí, né? O que mostra a humildade desse espírito e a grandiosidade dele em contribuir para o nosso desenvolvimento. E quanto a doutrina tem para nos esclarecer e nos oportunizar sempre uma vastidão de coisas, né? De oportunidades para que a gente possa melhorar, para que a gente possa de fato fazer aquela autorreflexão para o aprendizado. E Emmanuel começa fazendo um histórico, um texto, o texto, Mary estava até falando, ele é um pouco comprido hoje do que os demais que a gente vem trazendo, mas é óbvio, eu digo, essa parte até distribui em duas partes, né? Primeiro são, digamos assim, as lamentações e depois as considerações do vindouro. Ele começa dizendo assim, lembrando historicamente que desde a vitória de Constantino, né, que foi imperador, ele descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, né? A igreja, o cristianismo, que antes era colocado a par, perseguido, sem importância, começou a fazer parte do contexto geral, inclusive político. Porque, na verdade, Constantino, embora ele começou a trazer, né, não mais a perseguição dos cristãos, e com isso os cristãos começaram a ter mais, vamos dizer assim, liberdade de levar seus conhecimentos, porém Constantino se apodera disso, né, do poder da religião cristã para, de certa forma, por isso que ele bota aí as portas da hegemonia política. Ele vai misturar nesse momento o poder político com o poder religioso. Aí já viu o desmantelo que deu, a história é testemunha disso, né? Porque a política empregada pelo homem, infelizmente, até hoje, não é a política que Jesus trouxe, que o Mestre quis nos referenciar. Aí ele vai relatando. Temos ensaiado diversas experiências, já falando aí na primeira pessoa do plural. Nós, ele, Emmanuel, os espíritos encarnados e desencarnados, a comunidade terráquea como um todo, né? Temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios, formulando atrevidas, olha o que Emmanuel diz, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. E aí a gente pode entender a descoberta das ciências,
né, que começam a dar a questão do universo e toda essa formulações, né, de conclusões sobre esses aspectos. Aqui, particularmente, ele está lembrando dos concílios, né, daquelas reuniões de igreja, sim, em que foi tentado trazer algumas bases, né, canônicas, alguns dogmas, que infelizmente, Melry, em algum contexto, inclusive quando a ciência queria mostrar o contrário, a igreja dizia que era heresia, e simplesmente ou você deixava de banda aquele negócio, ou você era condenado à morte. Infelizmente houve essas coisas também, em nome de Deus e em nome da religião. Inclusive Constantino, né, convoca o primeiro concílio, né, e estipula algumas coisas, como a data da Páscoa, o descanso dos cristãos do domingo, e aí começa a criar determinados, como Queiroz falou, aspectos, né, de regras que em muitos casos fugia totalmente do que Jesus trouxe. Principalmente as vias que a gente viu, meu Deus, as cruzadas, as perseguições, tanta morte, tanta desgraça mesmo em nome do amor, em nome do Cristo. E a espiritualidade mesmo nos diz que até hoje muitos espíritos têm verdadeira ojeriza, verdadeiro horror ao nome de Jesus por conta de tudo isso que essa política mundana, oportunista, trazida pelos homens, mais para dominar do que para libertar, proporcionaram, infelizmente, aos nossos irmãos de caminhada. E a nós também, né? Quem sabe, em algum momento a gente estava ou chicoteando ou sendo chicoteado, mas vamos para cima. Aí ele vai dando uma aula de história, né? Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer como diapasão de nossa fé. Quantas e quantas culturas não foram destruídas porque eram consideradas heréticas, pagãs, né? Você querer impor uma fé, uma cultura totalmente diversa da sua e impor pela força e não mostrando que você de fato era melhor, porque o diferencial da vida é isso. E Jesus trouxe esse modelo, mostrar você mesmo ao mundo e não impor você ao mundo, convidar, né? Buscar. E é o próprio Emmanuel, inclusive, que diz lucidamente que a pior falta de caridade que você possa fazer com um colega ou um conhecido seu ou um irmão, qualquer pessoa, é querer tirar-lhe a fé, é querer tosar ou diminuir ou ridicularizar, né, a fé do outro. O que a gente pode, se a nossa fé de fato ela transcende, é melhor, é compreender e exercer o veredito da posição, da feição mesmo, da realização de forma diferenciada, conforme o caminho do Cristo, do Mestre, do modelo por excelência, né? Que infelizmente a gente cansa de dizer isso, mas na hora mesmo do provar, na hora mesmo de nós fazermos, a gente nem lembra, né? A gente nem lembra, mas vamos para frente. Aí ele vai: disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo veneno e manejando o punhal. Quantas intrigas, né? Quantas coisas erradas, torturas, né? Torturas, mortes das mais vis, em nome daquele que só trouxe o amor e, por fim, no madeiro, mostrou o ápice do perdão, né? E continua, Emmanuel: acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios
e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram embate de irmão contra irmão, em nome do Senhor que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhes a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. Né? E ainda hoje, conclui Emmanuel essa parte, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, uns para com os outros, nos variados setores da interpretação. Né? Cada um querendo fazer a sua imposição pela sua ideia, pelo seu ideal, pelo seu propósito, esquecendo muitas e muitas vezes a figura daquele que plantou a verdade neste mundo, que plantou o diferencial do propósito da própria vida, mostrando que a manutenção, a criação, o exercício, a ideação, a própria harmonia do todo é baseada no amor, única e exclusivamente no amor. Então, a gente vê, né, o título sugestivo de Emmanuel: meus irmãos, onde está a fraternidade? Onde está a reverência à vida, aos costumes, a posição evolutiva de cada irmão de jornada que se põe à tua frente? Onde está a compreensão, a assimilação e exercício daquilo que há mais de 2000 anos foi, não vou dizer trazido, mas foi plasmado, foi exercido, foi personificado? Eu acho que a palavra melhor é essa, meu. Personificado pela figura daquele que, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, é o modelo e guia da humanidade. Não é? Quantas dissensões. Isso. E aí a gente compreende que o que estava na base de todas essas interpretações e atos que a gente pode até considerar de certa forma insanos, era a busca unicamente do poder e do controle do poder, controle, né? E riqueza material. Isso. E indo completamente fora do propósito da mensagem do Cristo. Porque se a gente... 100%, né? Se a gente for olhar 100%. Se a gente compreende, nesse exemplo do texto de João, do capítulo 13, em que Jesus faz um ato de amor, não era só de humildade, por ele ser o mestre e lavar os pés dos apóstolos, mas era um ato de amor. Eu estou mostrando para vocês todo o meu amor, a minha capacidade de doar-me. Eu aqui não sou o mestre, aqui eu sou o amor, né, em movimento. E a gente vê todas essas deturpações, e nós podemos dizer, Queiroz, que não só no movimento da questão da religiosidade, mas como a busca pelo poder, a ganância do ter em detrimento do ser, a busca do controle econômico, né, nos coloca completamente distante do que somos. Porque não é o dinheiro, não é a riqueza, mas é a busca do poder através da riqueza, através do poder. E também o poder do controle das mentes, porque hoje a gente ainda vê, né, irmãos infelizmente equivocados, que pelo poder
da mensagem do Cristo, mantém sob o seu controle irmãos que estão sedentos de consolo. E nessa busca desse consolo encontram os que se utiliza do nome de Jesus, os falsos profetas, né? Mas aí a gente precisa... E do próprio poder magnético, né? De persuadir, de conquistar, não em benefício do todo, mas em benefício próprio. Exatamente. Né? Como você mesmo disse, dominando, né? Explorando. A verdade, infelizmente, é essa. Nos dias atuais, não existe mais a questão daquele tipo de perseguição que tortura e mata, mas existe a exploração moral, que é pior, né? Até em muitas circunstâncias, porque ela suga, ela vampiriza, ela não deixa o indivíduo desenvolver, ela prende o indivíduo em falsas esperanças, em falsas ideias que proporcionam única e exclusivamente a manutenção do interesse individualista, egoísta. Eu não estou preocupado com o crescimento espiritual do outro, mas com aquela base de sustentação no equívoco, em falsas ideias, em falsos preceitos, com o intuito único e exclusivamente de tirar proveito, né? Esquecendo a fraternidade. O que é que fraternidade tem a nos ensinar? Né? Já que a gente ainda não aprendeu, não conceituou internamente com Cristo essa base fundamental, que é uma lei. Gente, fraternidade não é uma necessidade. Eu posso dizer que está dentro das leis naturais. Porque quando a gente pensa em fraternidade, a gente pensa apenas no convívio com o outro, mas a fraternidade ela é extensiva aos animais, às florestas, ao ambiente, às coisas, né? Porque quando eu tenho esse sentimento forte, crescente, desenvolvendo, planificado dentro de mim, eu respeito tudo. Eu respeito a propriedade alheia, eu respeito o leito da água que passa, eu respeito, né, o animal, a vida do animal, por qualquer que seja, eu respeito, enfim, a vida. Eu dou oportunidade à vida. Isso baliza o quê? A minha vida também, e se a gente observar, caracteriza a caridade. Né? O conceito de fraternidade, ele vem do latim fraternitate, significa única e exclusivamente irmandade, ou conjunto de irmãos. Em sentido estrito, eu posso dizer que exprime simplesmente um sentimento de afeição recíproca entre irmãos. O cristianismo fundamentou-se através do preceito da caridade, inculcando, né, o amor a todos os homens, mesmo aos inimigos. Olha a extensão da coisa. Já que todos descendem pela criação de um mesmo Pai, Deus, isenta da noção religiosa, né? Isenta da noção religiosa. Os espíritos nunca foram além da ideia de solidariedade social, né? É uma lei universal. Aí vem o homem no separatismo, no pragmatismo, no sectarismo, né? Que simplesmente destrói, não constrói, simplesmente afasta, simplesmente não proporciona oportunidade de redenção, de assimilação, de convivência com aquele que pensa diferente. Eu sempre me ponho como o beneficiado, aquele que como é que se diz? Aquele que é o preferido. O conceito é esse, aquele que é o preferido.
E meu irmão de jornada, se não se convencer que eu sou a cocada preta, né? A bala de que matou John Lennon, ou o cara, ele não vai ter a oportunidade de ter parte no convívio comigo. Eu posso até explorá-lo, mas eu sempre o vejo como um diminuído, como um inferior. E o princípio da fraternidade, o princípio do cristianismo, é justamente ao contrário, é a igualdade. É uma base isenta, como diz o texto aqui que eu li, dessa noção errada de religiosidade, né? De religião. Errada de religião. Porque religião, quando a gente entra no conceito moral, ético, que o Espiritismo nos traz, é algo que transcende muito, até o entendimento do próprio espírita, que ainda, em muitos casos, em muitas ocasiões, dentro do movimento, se vê como mais uma religião, e inclusive a religião que é, digamos assim, mais favorecida, como se a vida tratasse ou demonstrasse em alguma circunstância favorecimento para uma coisa ou para outra. A gente tem que botar na cabeça que a questão, né, do termo religião espírita, isso, aquilo, outro, é apenas algo para nos colocar num local, numa base de ideia. Mas se a gente pensar de forma universalista, como é a doutrina espírita, a religião, ela é a própria vida, ela é a própria essência, ela é aquele modelo para religar o filho ao pai, a criatura ao Criador. Então é um conceito amplo, que não deveria, em hipótese alguma, evidenciar separação, ou formas de pensar, ou ideias diferenciadas. Nosso querido Vamberto nos lembra aqui, né, numa colaboração que ele está nos trazendo agora, que o Livro dos Espíritos, na conclusão, falando sobre o progresso, a progressão espiritual do planeta, da fé, tem o seguinte texto: a todos estes respeitos, no entanto, longe ainda estamos da perfeição, e muitas ruínas antigas ainda se tem que abater. Poderão acaso essas ruínas sustentar-se contra a força irresistível do progresso? Contra essa força viva que é uma lei da natureza? Né? E na parte final do Livro dos Espíritos, Vamberto lembra aqui que fala sobre um enfoque da confluência das religiões para Deus, em um Deus único, né? Fantástico, Vamberto. É nisso aí mesmo. A gente tem que lembrar que sem a fraternidade, né, eu não posso dizer-me cristão. Porque na atualidade, né, esse conceito, ele nos lembra o quê? Parentesco de irmãos, irmandade, amor ao próximo, união ou convivência com irmãos, harmonia, paz, concórdia. Quem é que não vive atrás disso? Quem é que não quer em sua vida pertencer a essas bases existenciais? Isso. Somos seres que necessitamos viver em grupo, não é? Como é bom a gente estar em grupo. E essa irmandade, né, Queiroz, é o que nos faz ser seres humanos, né? É interessante, desculpa, como nós buscamos, por estarmos tão distantes do que somos, humanizar aquilo que precisava ser natural. Então, os tratamentos precisam ser humanizados, as técnicas precisam ser humanizadas, os atendimentos precisam ser humanizados, o que seria natural. Nós precisamos estar chamando a atenção que nós precisamos nos tornar fraternos. Porque ser humano, tratar o outro com uma atitude humana, é sermos fraternos, é estar diante de um irmão,
é estar diante de alguém que é a minha extensão, né? Então, quando nós compreendemos assim, que nós somos o outro, a extensão de mim, eu sou a extensão do outro, né? Então, nós precisamos compreender que tudo nos une. E aí a gente lembra, né, Queiroz, daquele belíssimo filme Avatar, onde aqueles seres tinham uma irmandade e uma união com a natureza, e eles tinham uma saudação, né, que era: eu vejo você, né? Ou seja, eu vejo em você a mim mesmo. Quando a gente puder cada vez mais disseminar essa forma de conviver com o outro, né? De olhar para o outro como irmão. E aí eu conversando com uma amiga, interessante, como nós temos dificuldade de estar verdadeiramente com o outro. Nós fizemos uma atividade e algumas pessoas, numa dinâmica, né? Onde as pessoas precisavam estar diante da outra, olhando aquele ser que estava diante de mim como irmão. E nós percebemos como as pessoas têm dificuldade de olhar o outro no olho. Como nós temos medo, vergonha de olhar para o outro e enxergar a nós mesmos. Então, como nós fugimos do contato, da intimidade com as pessoas, estamos muito mais voltados ao controle e ao poder do outro, e não da aproximação com o outro. Então, desmistificando esse lugar em que nós precisamos comandar, controlar, não é? Mas que nós precisamos verdadeiramente estar, e isso é em tudo. Precisamos estar presente na família, precisamos estar presente no nosso trabalho, estarmos em contato com o coração em tudo que nós fazemos. Era isso que o Cristo queria mostrar. É tanto que ele diz: vós não compreendeis o que eu faço agora, mas compreendereis depois. E aí Pedro: não, Senhor, eu não vou deixar que você lave meus pés. Para Pedro era como se Jesus estivesse se humilhando. Eu não vou permitir. E aí Jesus diz o quê? Se tu não permitires que eu faça isso, tu não estás comigo, né? E essa fala de Jesus é extremamente profunda. Se você não é capaz de fazer algo fraterno, de ver o outro como um irmão, você não está fazendo parte, você está distante. Aí Pedro disse, né? Então, Senhor, lava a cabeça, lava o braço, lava tudo, né? Porque eu quero estar contigo. Então, eu acho que essa é uma grande questão dessa magnífica mensagem de Emmanuel. Como é que eu estou com o outro? Como é que eu estou comigo? Né, Queiroz? Porque a gente sabe que estamos vivenciando um processo. Transição, né? Regeneração. E até Vamberto lembra aqui na discussão que os seres que não estão se esforçando no viver fraterno passarão por uma seleção natural, sendo destacados para outro mundo menos evolutivos. É fato. E até porque é uma hipótese de vida mesmo, de necessidade de existir. Porque a Terra ela vai passar, ela está passando também por transformações, por momentos, né? E a própria dinâmica da vida, que mantém a estrutura e a posição para podermos, enfim, vivermos, estarmos aqui, ela depende da fraternidade. Existe até a hipótese Gaia, né? Da teoria de Gaia, que mostra, inclusive, em alguns estudos, que se não fosse pequenos animais, né? Minúsculos, microscópios mesmo, que vivem nos oceanos ou vivem até em rochas, né? Algumas segmentações até de pedras calcárias mesmo, que absorvem a grande quantidade de emanação de dióxido de carbono na atmosfera para poder transformar quimicamente isso aí e lançar oxigênio em vida, nós já não existiríamos.
Então existe uma interdependência de momento, né? Existe uma interdependência para o viver, para o continuar nesse planeta. Então a adaptação é uma questão de vida, inclusive. Se não nos adaptarmos, infelizmente, é aquela história. A morte virá literalmente para a oportunidade do que está em vir, de forma fraterna, de forma econômica, no sentido do amor, no sentido da referência. Nós temos que mudar nosso paradigma. Hoje mede-se uma sociedade pelo que ela consome, pelo que ela explora da natureza e pelo que ela troca em termos de riqueza material. Quando tudo está crescendo em termos de consumo, disse que aquela sociedade está bem. Quando não se ocorre isso, disse que entrou em crise. Até esses paradigmas, eles vão ser repensados e vão ser mudados. Existe até alguns pontos do planeta em que já se verifica a questão do PIB da felicidade. Não é? Então, são mudanças que hão de acontecer para que o mundo, de fato, seja esse universo da boa morada, aquele céu, de fato, evidenciado nos evangelhos. E, nesse sentido, a gente vai tendo que nos irmanar a tudo, as situações, as coisas, né? E a gente deve ter tranquilidade, fazer a nossa parte, exercitar o nosso processo, porque, como eu lembrei aqui no chartzinho, quem está no governo do mundo não são os homens, mas sim Deus. E não existe uma única folha que caia sem que seja com a permissão dele. Então, tudo que está acontecendo está sendo bem analisado, está sendo bem observado, está sendo bem trabalhado, sempre com o objetivo primordial do crescer, do evoluir, do favorecer. Obviamente, na medida de que o indivíduo vai se adaptando à realidade como tem de ser, e não como ele acha que deva ser, mas como tem de ser de forma universal, ele vai se adaptando, ele vai fazendo parte do contexto da vida. Aquele que não se adaptar, ele simplesmente se desassociará e irá continuar sua trajetória em ambientes menos favoráveis ao que a Terra no momento está pleiteando ou está se tornando, né? Diga aí, minha filha. E é isso que Emmanuel nos traz, né? Continuando, ele diz o seguinte: entretanto, a palavra do Cristo é insofismável, incontestável, né? Não nos façamos titulares da Boa Nova simplesmente através de atitudes exteriores. Precisamos sim da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda a movimentação humana sem luz do amor pode perder-se nas sombras. É verdade. É o veredito para ser expulso do paraíso, né? Para sair do jardim do Éden, que a terra evidentemente se tornará quando de fato a regeneração estiver implantada, né? E Emmanuel continua: seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. É a história, né, da gente poder se analisar, da gente poder auscultar-se, meditar, ponderar,
analisarmos, entendermos de fato as nossas verdades e os nossos defeitos, acertos e erros. E nessa observância, sermos sinceros com nós mesmos. Porque é dessa sinceridade que parte a humildade. E desenvolvendo o caminho da humildade, obviamente nós vamos entrar na culminância de desenvolver a fraternidade, a caridade, o olhar diferenciado, o ver com olhos de ver, como Jesus falava, e ouvidos de ouvir. Ou seja, mostrarmos de fato a nossa essência divina, espiritual, de Deus dentro de nós. É fantástico essa fala de Emmanuel, porque muitas vezes nós estamos numa vida mais para o externo e realmente, né, o aprendizado do Evangelho é cultivado no reino de Deus que começa na vida íntima, porque na verdade o reino de Deus está dentro de vós, disse o Mestre, né? E nós começamos a querer buscar dar valor ao externo, sem poder nos ouvir, sem poder ouvir o Deus que está em nós, né? Ouvir esse reino que está em nós, ouvir essa luz, essa harmonia, para que a gente possa externar toda a nossa energia divina, que nós queremos muitas vezes permanecer nessa escuridão, na nossa sombra, né? E nós precisamos compreender que precisamos sair da caverna e ver a luz, a vida que existe lá fora, né? Trazendo com certeza o amor como a bandeira de fraternidade. Esse mito da caverna é de Platão, né? É isso. É Platão. Entendamos, né? É? Eu ia continuar. E Emmanuel finda o texto, né, riquíssimo, mais uma vez, do estudo de hoje, falando o seguinte: fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos. Atendamos a quem? A fraternidade. Recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Né? Verdade. E ele ainda botou um desafio maior, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque pensa no desafio. Pelo exemplo. Pensa no desafio, né? Que Jesus propõe, porque depois de 2000 anos a gente ainda nem sequer aprende a amar os que nos são próximos de forma verdadeira, espontânea, né? Muitas e muitas vezes a gente vê irmãos se degladiando, irmãos se desentendendo, irmãos explorando uns aos outros, filhos explorando pais, né? Pais explorando filhos nessa base distinta da vida colocada não na evidência da verdade espiritual, mas da base egóica de sustentação do egoísmo, do orgulho, da vaidade, que são chagas da humanidade, verdadeiros cânceres. E o câncer a gente sabe que corrói, destrói, mata. Precisamos do remédio, precisamos do Evangelho. E Jesus está conosco, sempre nos oportunizando, porque somos suas ovelhas. E nenhuma das ovelhas que o Pai colocou para que Cristo fosse o pastor se perderão. E essa promessa a gente tem que ter certeza, a gente tem que fidelizar, mas
oportunizando justamente a minha parte, o meu trabalho, a minha renúncia, o meu conhecimento de mim mesmo, nas circunstâncias que o mundo material, a vida de relação, a vida de sustentação ecológica, econômica, né? Enfim, da vida como um todo, nos proporciona para que possamos aprender a sermos melhores, a conquistarmos as nossas potencialidades, desenvolvendo virtudes, entendendo vícios e transmutando-os, né? Modificando as energias dispersivas, erradas, enegrecidas para luz, né? Para energias que sustentarão, para energia que darão arcabouço, trarão calor, equilíbrio, paz. Não é isso? Isso. E para fechar... Fraternidade. Exato. Para fechar, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem de Chico Xavier, onde ele diz o seguinte: amor é a essência da vida. Vida é o amor existencial. Razão é o amor que pondera. Estudo é o amor que analisa. Ciência é o amor que investiga. Filosofia é o amor que pensa. Religião é o amor que busca Deus. Verdade é o amor que eterniza. Ideal é o amor que se eleva. Fé é o amor que transcende. Esperança é o amor que sonha. Caridade é o amor que auxilia. Fraternidade é o amor que se expande. Esse é André Luiz, né? Nessa belíssima mensagem. E enfim das coisas que tem mais aí em cima, quando ele fala do ódio, ele lembra que o ódio não é simplesmente o amor que enlouqueceu. Então que possamos tomar, né, os remédios, né, psiquiátricos que o Evangelho nos traz, né, para que a gente possa de fato aprendermos a termos de volta o nosso equilíbrio, para a dádiva da vida, a constância do que Deus sempre nos proporcionou. E sem dúvida, meus irmãos, é o melhor para o caminho da felicidade, né? E Vamberto aqui na sua última colaboração diz o seguinte: é chegado até vós o reino de Deus. Este reino está dentro de nós, esperando ser descoberto e habitado. Aguarda-te, desafiador. Chegou até onde estás. Dá o teu passo em tua direção. Penetra-o. Deita-te por ele, deixa-se por ele preencher e alegra-te para sempre, como herói que concluirá a luta. Lindo. Joana de Ângeles, né? Jesus em Atualidade. Esse livro é fantástico. Como todos que a espiritualidade nos traz, que possamos de fato saber aproveitar, gente, essas dádivas preciosas, essas pérolas, né, que a espiritualidade nos proporciona para sermos melhores, para sermos, enfim, gente. Obrigado pela companhia de todos, obrigado, Vamberto, pela colaboração, sempre oportuna, sempre de boa qualidade, né? Atento ao que a gente vem discutindo, né? Aprendendo, e que Deus, nosso Pai, com Jesus, esteja conosco. Até semana que vem a todos, com mais um Página Aberta. Fiquem com Deus. Muita paz. Obrigado pela companhia.